Câmara e Rádio Metropolitana de Piracicaba, parceiras da cidadania. Acesse as plataformas digitais da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, aplicativo Rádio Metropolitana de Piracicaba. Ou ainda, nosso site www.rmptv.com.br. Rádio Metropolitana de Piracicaba. 6:03. Boa noite, Piracicaba. São 6h18 na Noiva da Colina. Eu sou Érico San Juan, sejam bem-vindos ao Passe de Letra das quartas-feiras. Passe de Letra é um programa de esporte, cultura e informação comandado pelo nosso querido Luiz Tarantini, de segunda a sexta. E toda quarta-feira temos a movimentação cultural dessa nossa querida Piracicaba, comigo, Érico San Juan. Estamos aqui com uma pessoa ilustre aqui de Piracicaba, uma pessoa fundamental para a preservação da história e da memória dessa nossa terrinha aqui, da terrinha do Rio, da Pamonha, de todos os símbolos possíveis e imagináveis aí, que tanto prezamos nessa nossa cidade, a nossa Piracicaba que amamos tanto. Vamos conversar aqui nesse passe de letra, nessa quarta-feira de movimentação cultural, véspera de feriado prolongadíssimo. Vamos conversar com o jornalista, escritor e atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Edson Rontani Júnior. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Érico. Obrigado pelas palavras. Olha, fico, como diriam os antigos, enrubescido, né? Envergonhado de tanta retórica, assim, não sei se mereço tanto, viu, Érico? Mas agradeço do fundo do coração as suas palavras e o convite por estar aqui nessa noite. Eu que agradeço. E os ilustres espectadores aqui do Passe de Letra já podem ver quem que é o cara que começou nas lides do rádio de Piracicaba. Lides é uma palavra antiga também. Então, exatamente. Antes da gente falar da sua atuação no Instituto Histórico, já na segunda gestão, né? Eu queria que você falasse, porque hoje em dia temos o ambiente multimídia, né? Todo mundo faz de tudo a partir da internet, principalmente, né? Os jornalistas, né? Já começam falando, escrevendo, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E você e eu, nós somos de uma geração analógica. Só que você, no tempo que você começou, e eu comecei também em jornais como desenhista, a gente, no caso do jornalista, começava em jornal. Mas você começou diferente, você começou no rádio, né? Na verdade, eu comecei em jornal mesmo. Jornal? Com 10 anos, no Jornal do Povo de Piracicaba, que circulou entre 78 e 79 em Piracicaba. Ah, foi praticamente um estágio, né? 10 anos ali, tudo na farra, vamos dizer assim, né? E era responsável junto com outras pessoas. Essas pessoas eram primos meus, né? Rudinei Bassetti, Mauro Rontani, que foi procurador jurídico do município. Nós respondíamos pelo Jornal do Povo Júnior. Nome infeliz, né? Para um jornal. Um jornal infantil, Jornal do Povo Júnior. O Jornal do Povo era o jornalzão, e o Jornal do Povo Júnior era uma página infantil dentro do Jornal do Povo. Era uma seção. Né? Era a última página do jornal aos sábados. Então saíam caricaturas, aqueles passatempos que ainda hoje existem na mídia impressa. Né? Jornal infantil feito por crianças. Sessão infantil feita por crianças. Era um jornal de adulto para adultos feito por crianças, vamos dizer assim, por jovens, adolescentes e crianças, que eu com 10 anos nem sabia, ainda estava no primário, né, Érico? Então estava ali ainda tentando dar os passos para a vida. Me lembro, inclusive, que na época o responsável, trabalhei com Emílio Moretti, trabalhei com Paulo Marcum. O Paulo Marcum, ele era o editor responsável pelo Jornal do Povo. Foi contratado pelo proprietário para ser o
o responsável ali, né? Ele surgia como uma terceira ou quarta via para a imprensa piracicabana, para dar destaque à política do então prefeito João Herman Neto. Jornal do Povo era diário ou semanal? Ele começou como todos, começou assim alguns dias da semana, depois ele se tornou diário, né? Com o objetivo realmente de atrair o povo para a leitura real, pelo que se achava na época, né? Na ótica dele, né? Na ótica dele, exatamente. E eu me lembro do Paulo Marcum. Paulo Marcum, se eu puder contar essa história, Érico... Fica à vontade. Eu fiz um artigo, na verdade, na época, Máquina de Escrever, sobre eram grandes aqui em Piracicaba as filas nas livrarias no início do ano, porque todo mundo tem que comprar o seu livro, o material escolar, para o ano que se iniciava. E as filas se formavam, por exemplo, na Libral, que ficava no meio da Rua Boa Morte, a fila dobrava o quarteirão. Então, assim, era um escândalo. Quantas horas eu fico aqui para comprar o material, etc. e tal. E eu fui lá, com o gravador, minha máquina e a Chica, tirar fotografias de depoentes, de pessoas que estavam na fila. Porque você está aqui, você está de saco cheio, me desculpe a expressão, você está gostando, tem que ficar. Entrevistei 2 amigos meus, inclusive, até me lembro do nome deles, Gilcilei Bertolotti e o Gabriel, vizinho meu, inclusive, hoje, o Gabriel lá, que Sais, né? Gabriel Sais. E na época eu coloquei, fiz e entreguei na mão do Paulo Marcum. Dias depois eu perguntei para ele, e daí, Marcum, você gostou do artigo? Ele falou, que artigo? Lá sobre as filas das livrarias, papelarias, né? Ele olhou pro canto, tal. Ah, volte depois que eu falo com você, né? Chegou depois, eu voltei, né? Na mesa dele estava um papel amassado, que eram as minhas laudas. Ou seja, ele já havia reprovado um artigo de criança, jogado no 6º arquivo. Só que daí acredito que ele ficou com dó e falou, não, dá uma melhorada aqui, uma melhorada ali. Mas pensa pelo aspecto bom, pelo lado bom. Ele levou a sério o seu trabalho a ponto de até reprovar. Exatamente. Ele avaliou como ele avaliava qualquer matéria. Com né? certeza. Aí na época tinha o Walter Pulga Júnior, ele trabalhou acho que no Diário de Piracicaba também, que me auxiliou e esse artigo saiu. Quer dizer, para mim foi uma contemplação assim de ver um sucesso, né? E é o que você falou, quer dizer, Paulo Marcum, ele presidiu a Fundação Padre Anchieta, que coordena a TV Cultura. Apresentador do Roda Viva. Exatamente, quer dizer, então assim, foi uma coisa que veio com um know-how, vamos dizer assim, né? Um olhar crítico para aquela etapa, né, Érico? Acorda, criança, vê, a vida te espera de um outro jeito, não desse jeito que você está vendo, né? Obrigado por deixar contar essa história, porque isso aí aconteceu em 79, há 45 anos atrás, né? Rapaz, só pra você ver, né? Então, já naquela época, eu já mexia, não eram linotipos, a gente tinha máquina eletrônica de diagramação, tinha uma peça chamada rosas, rosetas, né? Que eram os tipos, né? Se queria itálico, você trocava a roseta, daí ela lançava ali e fazia aquilo lá, deixou muita coisa legal, né? Eu saía do Jornal do Povo, que ficava na Rangel Pestana, quase esquina com a Boa Morte, né? Ia no Daytona. Muita gente, pouca gente, na verdade, vai se lembrar do Daytona. O Daytona foi a primeira hamburgueria, o primeiro McDonald's de Piracicaba, que ficava ali no cruzamento, do lado do Banco Itaú, na Praça José Bonifácio. Era tão bonito, Érico, que tinha um carro de Fórmula 1 preso na parede. Olha eu ia lá só para ver, não para comer, eu ia para ver aquela Fórmula 1 em tamanho natural presa na parede. Primeiro eu perguntava, como que pregaram isso aqui, né? Isso é uma atração à parte, né? Porque Daytona foi um circuito, né, nos Estados Unidos de corrida, de Fórmula 1, Fórmula Indy, etc. Eu lembro de uma marca de tênis. Né? Também, exatamente. Então são curiosidades que a gente precisa deixar estampado num livro, na internet, porque daqui a pouco as coisas se vão. A gente acaba não lembrando mais dessas histórias, a gente passa, a vida passa também nesse cenário do dia a dia. E com certeza, se eu estou falando isso, muita gente vai se identificar. Aquelas pessoas que estão na faixa de 60, 70 anos, 50 anos também, vão se identificar com um passado rico de Piracicaba, né? Certamente. E muito desse passado está nesse livro, A Foto e a História. Conta desse livro aí. Olha, Érico, eu comecei em 2006. Na verdade, quem começou tudo em 1990 foi meu pai. Ele fazia na página 2 da Tribuna Piracicabana uma coluna com uma foto antiga e um texto embaixo. Né? Tinha até o patrocínio, etc. e tal. Depois antes o Cecílio também deu sequência nessa questão. E o meu pai, como fazia coluna, ele recebeu muitas fotos antigas. Ele faleceu, as fotos antigas vieram por herança para mim. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou colocar numa gaveta, deixar no armário? Primeiro, eu penso o seguinte, cupim, ele não tem
cabeça, ele não pensa. Traça, não tem cabeça, não tem Bom, cérebro. é democrático, ele sai né? comendo, devorando Então, tudo. Ele vai até o fundo, realmente, né? Eu falei, vou deixar na gaveta para traça, cupim comer? Não, eu vou pegar, vou expandir isso. Na época surgiu a Tribuna, Evaldo Vicente nos abriu a porta de uma forma tão legal. Que ano que você lembra? 2006, tanto que ano que vem 2006. faz 20 anos que eu publico essa coluna. Olha né? só. Toda semana, uma foto e uma história. Não é narrar. O Comurba caiu, a Praça José Bonifácio, assim, Você assado. conta um episódio, digamos assim, uma Sim. história relacionada àquela foto. Exatamente. Você não contextualiza como uma matéria. Isso é uma nota, uma pequena história com a foto. Né? São memórias minhas, vamos dizer assim. Memórias Então, suas. do jeito que eu vi, como que eu vi, eu recebi críticas, não foi bem assim. Eu falei, viu, tem uma assinatura aqui, é meu ponto de vista. Entende? Então, assim, é o que eu vi. Mas você deixou de falar daquilo. Eu falei, não, eu selecionei algumas fotografias que eu acho que são melhores, porque depois de quase que 15, 20 anos, você fazer uma coluna por semana e selecionar 100 fotos é difícil, é complicado. É E uma é seleção muito semanal, grande. a coluna é semanal. A coluna continua saindo. Eu tenho também o blog, que é fotoeahistoria.blogspot.com, no qual eu coloco essas informações lá. Sim. E na tribuna, todos os sábados, um espacinho ali, com uma foto antiga e um texto. Já estou prevendo, Érico, em primeira mão para você, Ótimo. a publicação de A Foto e a História Piracicaba Antiga, versão esportes, que também é um setor muito rico. Tá? Nesse dia de lançamento, que eu fiz no Museu Prudente de Moraes, o museu tinha capacidade para 70 pessoas. Sabe o que ia chegar 160 pessoas, o dobro? Tinha livro para todo esse povo. Teve, né? felizmente teve. A gente faz uma tiragem de 200 pessoas. Então, assim, se eu falei sobre a Piracicaba antiga e teve quase 200 pessoas, imagina a hora que eu falar de esporte. Aí eu vou ter que alugar lá com Vai lá no o Matheus Barão. Bonassi, exatamente, alugar o Barão para fazer o lançamento. Não sei se ficará para esse ano, possivelmente ficará para o ano que vem. Mas isso já está no forno lá para a gente terminar também. Não sou um expert de futebol, mas eu vou falar da história dos futebolistas, dos esportistas em si, basquete, tênis, Sim. Quiribol, né, que nós temos aqui em Piracicaba, inclusive, temos também sinuca. Então, assim, vou falar do esporte em geral, não somente do 15. É claro que o 15, ele daria um livro, com várias fotografias, mas a gente vai falar do esporte em geral, dos esportistas. E pelo que você falou, e como tem esporte que merece ser, talvez nem redescoberto, mostrado mesmo, as pessoas não conhecem, né? Nesse livro, A Foto e a História, eu tenho uma fotografia do Carlos Wingter, que foi dentista e capitão da Guarda Nacional. Tá. Antes de tudo, ele fundou o Esporte Clube 15 de Novembro de Santa Bárbara do Oeste. Depois ele veio para Piracicaba e fundou o Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Então ele fundou 2 esporte semeou clubes. times aí pela Exatamente. região. Então tem a foto dele, que eu consegui lá com o Antônio Carlos Angolini, de Santa Bárbara, ele que trabalhou na Home. Eu consegui essa foto do 15 de novembro de Santa Bárbara. Olha Que isso. praticamente Piracicabano esquece, que foi fundado pelo mesmo presidente, primeiro presidente do 15 de Piracicaba, que é a nossa paixão. É que nem não sabe. Não é verdade. Não sabe. Você só esquece o que você sabe. Exatamente. Então, assim, ele não tem conhecimento disso, né? Então, são coisas que a gente quer resgatar. Por quê? É o que você falou, o papel está sumindo. Sim. A leitura pelo papel está diminuindo. Hoje é tudo digital, né? De um lado é bom, porque se eu tivesse, Érico, essa tecnologia que eu tenho hoje, na época que eu me formei como jornalista, lá em 1990, seria outra qualidade, outra percepção. Sim. Hoje você tem todas as ferramentas, você tem a inteligência artificial para recriar, inclusive coisas que nem existiram, para confundir a cabeça das pessoas, né? Nós viemos de uma época em que você tinha um filtro para poder selecionar aquele tipo de informação e a veracidade daquela informação. Hoje é um caos de informação que ninguém sabe o que é certo e o que é correto, né? Eu vejo em casa, meus familiares, eles falam, nossa, olha só o que aconteceu. Eu falei, isso aqui é IA, é inteligência artificial. A verdade, falei, exatamente, então já tá confundindo o real com o irreal, aquilo que é criado pelo ser humano. Mas né? você sabe que os instrumentos, você fez a Unimep e tudo, você tem pós em jornalismo também. Jornalismo, qual é o jornalismo? Contemporâneo, jornalismo contemporâneo. Então sabe muito bem, né, que as pessoas, elas não... Você falou que elas não leem mais mesmo, né? E o que elas leem é fragmento, né? Sim.
Sim. Que aí, e os comunicadores sabem muito bem, você como jornalista, sabe a técnica para atrair a atenção. Exatamente. E hoje em dia, com o pessoal, os influencers todos, o pessoal do ambiente da internet, parece que eles incorporaram isso até intuitivamente em muitos casos, Sim, né? sim. As melhores maneiras, que às vezes soam como sendo as piores, de atrair a atenção, por fragmentos, né? Exatamente. É a tal da manchete, no caso de notícia, né? As 3 linhas. Vê só a manchete. Exatamente. As 3 linhas, 3 parágrafos. Você tem um tempo. Marshall McLuhan, aprendi isso Sim. com o seu Maronze de Rigueto. Ele falou: esse canadense escreveu teorias que você se fixa num certo assunto por tantos segundos. Né? E realmente é assim. Então o que acontece? Aquela coisa rápida. Na Não internet adianta. isso tá mais do que nunca, né? Sim, os vídeos hoje têm 1 minuto, porque mais cansa. Né? Outro dia, inclusive, foi tema de uma discussão no Instituto Histórico, uma pesquisa realizada o ano passado, acho que na Finlândia, Érico. Tá. Aquele peixinho vermelho, sabe, de aquário, o Nemo? Sim. Né? Ele fixa o seu olhar, a sua mente, em 8 segundos em alguma coisa, para analisar o que é isso que está na minha frente. Ele está numa redoma de vidro preso, então ele fixa 8 segundos. O ser humano, ele fixa 7 segundos. Menos que o peixinho. Um ser humano de 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m, ele fixa 1 segundo a menos do que um minúsculo peixe de aquário. Tá? Então, assim, é aquela coisa, bateu o lance, bateu o olho, você lê de relance e fica aquela coisa, a primeira impressão que fica, né? Não, e hoje em dia tem o tal do hiperfoco, que na verdade é 0 foco, né? O pessoal quer ver tudo ao mesmo tempo e acaba não se fixando em nada, a atenção não se fixa em nada, né? Exatamente. Mas a gente está aqui para contar história, e tudo isso aí daqui a pouco vai ser história também, né? Porque a gente sabe que as tecnologias mudam, como eu falei para você. 45 anos atrás, o serviço de jornal era feito com margaridas, com tipos diferentes. 100 anos atrás, até pouco menos, eram com linotipos. Eu lembro na Tribuna Piracicabana, na Rangel Pestana, aquela separação de clichês, né? Clichês, tipos, etc. E as letrinhas todas. Um carimbo, quer dizer, tudo isso daí mudou. Hoje é tudo no computador. O computador, uma pessoa faz o trabalho de todo mundo, né? Você trabalhou em jornal, como eu trabalhei também, você tinha o arte finalista, o fotolitista, a pessoa que fazia o fotolito, o fotógrafo, né? Era um serviço muito mais segmentado, cada etapa Exatamente. era segmentada. Né? Hoje a pessoa faz tudo, até se bobear até... Aqui na TV, Edson. Sim. Antes da banda larga, a gente jamais faria Sim. um programa como esse, né? E a nossa equipe aqui, a nossa pequena grande equipe, é um exemplo de que a tecnologia simplificou muito os processos Com certeza. de criação e de execução das tarefas Sim. todas. Né? Eu estava uma vez em São Paulo, na Fiesp, com o Fausto Longo e o Ricardo Viveiros. O Ricardo Viveiros foi, inclusive, presidente da comissão do Salão de Humor de Piracicaba, está sempre presente jornalista, aqui. ele tem ou tinha um programa na TV Cultura até há pouco tempo. E uma vez ele lança livros, aí, excelentes livros, e uma vez ele contou uma história, que ele trabalhava na Jovem Pan em 1976, e ele tinha que levar ao ar um caso de um crime que aconteceu e ele entrevistar um jurista, né? Aí marcou o jurista, não, eu dou a entrevista sim, etc e tal, aí foi... Tinha que ir lá, presencialmente, como a se fala. equipe foi lá, era um furgão para fazer ao vivo, imagine só a rádio, tinha que levar fazer o link ao furgão, vivo, fazer o link, etc e tal. Aí entrou o Ricardo Viveiros ao vivo. Estamos aqui na Jovem Pan ao vivo para conversar com o doutor fulano de tal, etc e tal. Esse crime que chocou muito a sociedade paulistana tal. O que o senhor acha? Entra daí o doutor e fala, viu, eu só posso expressar qualquer opinião depois de ler os autos do crime. Acabou a entrevista. Quer dizer, imagine toda a estrutura que foi para lá, ligar a luz, etc e tal, para ouvir um negócio desse. Não, é literalmente um balde de água fria. Hoje você fala no celular, acabou. Mas na época você tinha estrutura, era a van, era o cara do cabo, era o cara da ligação. Hoje é mais simples evitar uma gafe dessa. Então, assim, você vê como que mudou, né? Então, hoje está no bolso nosso, né, Érico? Ou está aqui na mesa, né? Tá tudo aqui, né? Cinema, tá rádio, telefone. Na gente, isso daí, né? É o banco. É o telefone, tá tudo aqui, é a televisão, né? É tudo, né? Então, de um lado é bom, facilita a vida da gente, com certeza, né? Tá? Mas, Érico, também tem aqui outras questões. Vamos pegar aqui esse livro. A gente vai falar. Primeiro, eu queria que você. Vamos por partes aí. Vamos né? lá. Uhum.
é o seguinte. Primeiro eu queria saber como é que você entrou no Instituto. Como que você, como associado, não é o termo que se diz para isso. Membro. Membro. Qual foi o seu caminho para tomar parte da instituição, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba? Antes de você ter o seu cargo atual, né? Tem um caminho aí. Eu venho de uma família que já está na 4ª geração, indo para a 5ª geração. Viemos da Itália, né? Meu tataravô veio da Itália em 1899, etc. e tal. E no século passado a família se estabeleceu aqui, né? Veio para Mombuca, Rio das Pedras e ficou em Piracicaba. Então, assim, história a gente tem. Eu falei, eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de ouvir, Érico, a história de quem fez e por que fez aquilo. E por que não deixou de fazer outras coisas. Porque eu acredito que no passado, com os erros e acertos, a gente aprende, a gente aprende a não fazer erros no futuro. Não é bem isso que acontece na sociedade em geral. Não é por falta de parâmetro, né? Exatamente. Veja o que está acontecendo no Oriente Médio. Irã e Israel, né? Ucrânia e tal. Então, assim, às vezes os erros do passado não serviram para nada. A gente vê que as coisas voltam a acontecer na mesma situação em proporções piores. A história se né? repete. Exatamente. Do pior modo, né? Então eu sempre gostei da história de Piracicaba, talvez imbuído pelo meu pai, que foi colaborador de jornais, não foi jornalista, trabalhava no serviço público estadual, mas sempre colaborou por mais de 47 anos com a imprensa local. E lá dos anos 2000, eu falei, acho que eu tenho um certo interesse pela história, né? Tanto que me levaram em 2006 para o Instituto. A minha aceitação foi recusada, não sei o porquê. Houve uma recusa nisso, não sei o porquê. Te levaram e recusaram também. Porque você passa por um critério, né? Primeiro critério é querer entrar no Instituto. Não adianta entrar e depois... Mas o que faz no Instituto? Tem piscina, tem clube, não tem nada disso daí. É trabalho em prol da história de Piracicaba. Não, você querer entrar não é critério para entrar. Exatamente. A sua vontade não basta. O pior é aquele que entra e não queria entrar. Entende? E temos membros assim Tem também. Tudo. Né? Então, eu quis entrar, me levaram lá, eu não sei o porquê, coisa sigilosa, né? Então, assim, não entrou, etc e tal. Talvez estivesse devendo para banco, devendo para alguém, ou alguém que estivesse lá... Você não ficou sabendo por que você não entrou. E nem todo mundo gosta da gente, né, Érico? Então, às vezes, ali no meio, falar esse rapaz não, etc. Tudo bem, bola para frente, vamos embora. 2010, mandei de novo, daí eu entrei. Entrei em 2010 como membro, junto com o filho do vereador Luiz Reis e também o Alexandre Sarkis Neder, né? O Alexandre continua até hoje lá. E com o tempo eu vi que as pessoas, como nós, envelhecem, né? Então eu falei, precisamos dar um apoio àquelas pessoas que estão passando com o tempo, assim como nós, não que nós sejamos imortais. Imortal eu sou na Academia Piracicabana de Letras. Né? Simbolicamente sou imortal lá, assim como outros membros também. Tá? Mas daí eu entrei e daí me convidaram, vem ser secretário. Aí eu fui segundo secretário, passei para primeiro secretário, daí passei para vice-presidente. Daí eu falei, e agora? Daí falaram, a bola da vez é você. E eu assumi com a maior boa vontade, porque é uma coisa que eu gosto, entende? De ter história, de estudar a história. Por mim, eu passo sábado no Instituto Histórico remexendo papel velho, jornal antigo, Érico, porque cada descobrimento é uma novidade para mim. Entende? E eu gosto de compartilhar todas essas informações. Por isso que eu tenho essa coluna há 20 anos quase na tribuna. Fiz o livro. Vou lançar outro que daqui a pouco eu falo para você. Ótimo. Então a ideia é fazer com que... Tá no sangue da gente. Tá no sangue. Eu sou jornalista, como eu disse, desde 79, só que eu acabei me especializando em um pouco de história. Não sou historiador, sou contador de história. E com ênfase na Revolução de 32. Tá? Que eu estudo desde 2013, se eu não me engano. Então, foi por aí, foi esse caminho que surgiu aí, né? Não, eu acho legal que, assim, para falar um termo de hoje, foi um interesse orgânico. Não foi forçação de barra, porque muita gente pleiteia lugar nessas instituições por, sei lá, esporte, passar o tempo, ter um prestígio social, sabe assim? Exatamente. São motivos fúteis, eu diria. E você está em casa, pelo que você está falando. Pela sua trajetória, né? O seu interesse é genuíno pela história e pela memória. Então você está no lugar ideal mesmo para exercer isso e fazer, como presidente, efetivar projetos, né? Que
amplia o alcance dessa divulgação histórica e da memória de Piracicaba, né? Entrar na Academia Brasileira de Letras é um desejo de muita gente. Sem Um dos dúvida. últimos aí foi Maurício de Souza, que foi recusado. E depois dele Pois é. entraram outras pessoas, 3, 4 pessoas, etc. e Agora tal. até faleceu um Cícero Sandrone. Sim. É. Só que na academia, Érico, é o que você está falando, é gostoso, é ostentação. Lá você tem um jeton de R$3.000 por sessão. Você tem eu não café, sabia disso. café da tarde todo dia. Você tem direito a ser enterrado no mausoléu da academia. Você tem entendeu? uma No série cemitério. de benesses. Coisas que nós não temos aqui no Instituto ou na Academia Piracicabana de Letras. Então, assim, é confortável, mas veja, é um reconhecimento em vida de pessoas que dedicaram, porque a maioria que está ali já está com 70, 80 anos. Sim. Nós falamos aí, 4 pessoas na sequência morreram quase. Sem dúvida. Né? Então, assim, teve eleição recentemente, é uma disputa acirrada. Tem o poder político no meio? Tem, sim. Tem o poder hoje de inclusão? Tem cantor, tem índio, não é? Que a gente sabe que tem. na BL, Gilberto Gil está lá na academia. Sim. Montenegro. Fernanda Montenegro. Tem gente que critica. Eu ouço aqui nos meios, nas rodas de conversação, críticas, mas por que Fernanda Montenegro na Academia de Letras? Porque Bob Dylan recebeu o Nobel da Paz por uma música. Tudo é expressão. Né? Não significa que eu tenho que ir lá beijar a criancinha no meio da África, mas eu posso propagar a paz através de letras, como o Gabriel Garcia Marques fez, Bob Dylan fez, etc. e tal. Entende? Então, assim, são vertentes diferentes das escolhas. Né? Então, como você disse, para entrar no Instituto, algumas pessoas querem ostentação. Nós estamos falando de uma entidade que daqui a pouco, esse ano faz 58 anos, daqui 2 anos faz 60. Surgiu nos anos 60, em 67, quando Piracicaba fez 200 anos de fundação. Então eu sempre vi aquilo, Érico, como um ícone, né? Passar na cadeira de onde passaram Arquimedes Dutra, José de Marquil. É um lugar que tem um Enfim, lastro, tem uma exatamente. expressão. É aquela história, falando assim, bem toscamente, não é qualquer um que entra. Assim. Exatamente. Hoje eu vejo lá na sala de diretoria do Instituto, primeira fileira, só professor da Exalc. Sim. Ano mais, ano menos, eu vou estar ali. Eu não sou da Exalc. Então é uma honra ter saído de uma Unimep e estar ao lado de mentes brilhantes que fizeram Piracicaba num período difícil. Que queira ou não queira, em 67 em diante, vieram aí 5 presidentes que a gente sabe linha dura. Então, assim, eles mexendo com o quê? Com o intelecto. E muitas vezes o intelecto incomoda, né? Então, Fundar é um ato de coragem, né? Nesse momento, né? Exatamente. Fundar uma instituição como essa. Então, para mim, foi uma honra estar lá. E espero que esteja honrando, né, esse papel diante da sociedade. Você comentou aí no início, né? Vamos conhecer a cara desse cara. Mas eu vejo que pela rua, por mais que saia no Jornal de Piracicaba, uma coluna lá com minha foto 3x4, eu quando estou em evento sempre vejo alguém comentando, apontando. Eu falei, ixi, lá vem, né? Outro dia foi na Festa das Nações. Você não é o cara que escreve no Jornal de Piracicaba? Eu falei, sou. Então, eu sou futebolista, sou tato, campeão do 15, etc e tal. Oh, que legal, tal. Então, assim... olha, a história vem até você. Assim, a gente não busca, mas vem até nós, talvez como reconhecimento, né? De uma coisa que... Um grãozinho de areia, uma semente que a gente está plantando. E não é objetivo, esse não é objetivo. Você sabe, você me conhece, eu sou uma pessoa tímida. Se às vezes não encontrar com alguém na rua e não cumprimentá-la, primeiro porque eu sou míope, não enxergo, e segundo que eu olho pro chão porque de vergonha mesmo. Eu sou uma pessoa introvertida, entende? Então eu gosto de expor o meu trabalho, não eu. É que a pessoa pública tem esse dilema, eu acredito, né? Todo mundo acha que conhece, se sente íntimo. Exatamente. Mas nós não conhecemos ninguém. O Renato Aragão fala, gente, eu sou tímido, eu sou Imagina eu sou ele, bom, na escala dele. eu sou bom no palco, na tela, etc e tal, mas todo mundo falava na rua, encontrava com ele no aeroporto, faz uma piada aí, faz uma gracinha aí. No humor do cara do humor, isso é pior. É a pior coisa. É que nem você, né? Você é cartunista, faz um desenho aí, Érico. Não é desenho, é uma arte, né? E também não é assim... A gente tem que entender que tudo tem uma musa inspiradora, uma inspiração, não é? Se eu paro no computador e falo, vou escrever agora, não escrevo. Você tem que estar com uma musiquinha, você tem que estar com alguma coisa, né? Sem querer polemizar, mas a gente trabalha com a musa chamada demanda. Exatamente. A gente no jornalismo. Ou é para ontem, ou pensa que é pastel, né? Que é o que muita gente fala, né? Pausa para
para tosse da vez, né? Estamos em dias difíceis, né? Com esse frio intenso, né? Mas você cura também. somos humanos, né? Com certeza. E humanos que somos, vamos fazer uma pausa para o intervalo aqui da primeira meia hora do Passe de Letra, né, Edson? E vamos voltar falando aqui dos livros do IHGP e como podem ser encontrados não só em formato físico, Sim. mas em digital também. Combinado. Então, uma pequena pausa aí para o intervalo do nosso Passe de Letra das quartas-feiras. Danilo Teles. Intervalo para nós. Muito bem, estamos de volta com o Passe de Letra das quartas-feiras. Toda quarta-feira tem a movimentação cultural aqui no Passe de Letra comigo, Érico San Juan. E estamos com o Passe de Letra ao vivo nessa noite de quarta-feira, véspera de feriadão prolongadíssimo. Estamos nas redes sociais, aqui na internet pelo Instagram, Facebook, TikTok e YouTube e também pelo site da Rádio e da TV Metropolitana, rmptv.com.br, rmptv.com.br. Estamos também no aplicativo Rádiosnet. Você pode encontrar a gente em todas as redes possíveis e imagináveis para acessar o nosso papo aqui, nossa conversa com o jornalista e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Edson Rontani Júnior. Então, aqui na volta do intervalo, Edson, a gente ficou de falar dos livros
da sua gestão no IHGP e livros que você queira falar também, que estão todos no site do IHGP em versões digitais, né? É uma das vantagens da tecnologia aqui que a gente estava falando antes do intervalo, né? Com certeza. Nós temos, Érico, uma ação muito grande na internet, já não é de hoje, 2010, na época do Pedro Caldari, através do Vitor Pires Venkowski, que foi presidente do Instituto, inclusive. Ele criou o site, criou outras ferramentas, plataformas para divulgar o que a gente faz, né? Sim. E a gente nota que alguém lá na Irlanda está lendo o que é feito em Piracicaba, alguém nos Estados Unidos está lendo o que é feito aqui em Piracicaba. Muita gente. Outro dia nós tivemos em janeiro, se eu não me engano, a Carolina Martins fazendo uma apresentação sobre a educação na Gazeta de Piracicaba. Certo. Não essa Gazeta atual. A Gazeta que circulou de 1882 a 1936 em Piracicaba. O primeiro principal e mais longevo jornal da cidade, né? E ela falou de um professor português, lá de Portugal mesmo, da cidade do Porto, que encontrou em nosso site uma referência de como se diria assim, ele tinha uma certa simpatia para o Império Português, que eles não tinham referência lá, encontraram nesses jornais nossos para terminar uma matéria acadêmica lá em Portugal. Eu até esqueci o nome da pessoa. Mas assim, Piracicaba serviu de referência para um estudo português. Tá? A Gazeta de Piracicaba, desse tempo... Sim, fez um histórico dessa pessoa que ele estava procurando e não tinha referência. Mas ela está digitalizada no site do IHGP. Os 4 primeiros anos estão, 83, 84, 85, 86. Isso é uma preciosidade. Né? Nós não temos a edição completa, tá? Porque falta um, faltou outro, não sabemos porquê, se a pessoa que doou não tinha, se perdeu com o tempo, etc. e tal. Então, foi uma pesquisa assim legal. Hoje nós sabemos que toda essa consulta, inclusive, rende processos criminais passados, entende? Do passado, eu fui lá, pesquisei, eu preciso. Muita gente entra em contato com a gente, mas a gente não faz, que é a busca de antecedentes para a cidadania italiana ou europeia. Nós não temos esses dados lá, né? O Vitor Pires Venkowski, ele criou um Flickr, se você pôr no Google Flickr, Flickr, tá? IHGP, parece que são siglas, né? Flickr e IHGP. Você vai ver mais de 2.000 fotos escaneadas, tratadas e disponibilizadas, inclusive em alta resolução, de forma gratuita. Então você vê cartões postais de 100 anos atrás, você vê o carnaval de 20 anos atrás, você vê prefeitos de Piracicaba, você vê as obras de Luciano Guidotti, você clica na fotografia, do lado direito embaixo tem a resolução que você quer. 5 resoluções. Web... Tem as legendas também, né? Não, aí se for só barra. Muita coisa. Foi bom você tocar nesse assunto, Érico. As legendas são o seguinte, a gente recebe fotografia sem identificação alguma. Precisaria fazer um levantamento dessa informação. Eu acho que ali 2% estão com legendas, entende? Então, assim, não é muita coisa, porque a gente não vai chutar também uma história. Mas também tem que considerar que é um trabalho hercúleo, né? Exatamente. Fazer esse levantamento também é que o Instituto ele está aberto ao público, da forma virtual e presencial também, né? Sim. Mas vocês fazem o trabalho máximo possível dentro do que vocês que a gente dispõem, tem disponível, de recursos, as ferramentas, de funcionários também, que a estrutura é pequena, né? Sim. Então, eu acredito que vocês fazem milagre dentro do que vocês têm. A estrutura que vocês têm. Né? Vamos pegar a nossa faixa etária, Érico. Pessoas com 50 anos vão saber reconhecer aquelas pessoas que estavam de 90 para cá. Pouco mais, 85, etc. e tal. 50. Então, assim, aquelas pessoas que estão com 70, 80 anos hoje vão saber reconhecer aquelas pessoas que aparecem nas fotografias, vereadores de 65, 64, que eu já não consigo identificar. Precisaria ter uma assessoria dessas pessoas. Exatamente. E também, mesmo assim, a gente já notou que alguns são chutes. Parece que de lado, lembra que é fulano. Sim. Então, assim, a gente não pode trabalhar no chute. Né? Claro. Essas fotografias, elas estão lá, logicamente que a maioria identificadas assim por localização. Escola Moraes Barros, Escola Prudente de Moraes, Barão do Rio Branco, mas tem um grupo de pessoas, a gente não sabe quem. Tá? Era comum, até os anos 50, 60, marcar o nome da pessoa na fotografia. No verso, né? Não, às vezes em cima da pessoa. Érico, Edson, marcava na perna. Com aquela assim. pena, né? Então assim, só que
Quem que Érico quer? Érico Batista, Érico San Juan, Érico... É porque para aquele grupo da época, Sim. elas iam saber, né? Identificável. E a fotografia geralmente circula num grupo pequeno, né? Exatamente. Geralmente é o círculo familiar e tudo. Né? Esses dias eu encontrei uma pasta com fotografias maravilhosas do Antônio Pádua Dutra, né? Sim. Viveu nos anos, acho que 20, se eu não me engano, com fotografias pessoais dele, Olha isso. de algumas obras, telegramas dele. Isso aí rende, inclusive, um livro. Só falta alguém que queira escrevê-lo, né? As ideias estão aí, Mas né? está ali. Só que ele deixou tudo bem catalogado. Não sei se Ah. já para o futuro ou algum Olha familiar isso. fez isso, né? Esses dias entrei em contato com o neto do professor Leandro Guerrini, que também me passou algumas fotografias. Sim. Ele descreveu, acho que de 12, 8 ele descreveu. As demais ele não sabia, porque são fotos de 1923, Sim. 26, 1930. E não tem jeito, o tempo é implacável, né? Ele vai distanciando a gente dessas informações, né? Você tem hoje disponível o Google Lens, né? As lentes do Google, que Sim. você põe ali num copo, ele vai falar, copo Nadir Figueiredo, 300 ml. Ele identifica muita coisa. O que falta hoje em dia é esse reconhecimento do passado, Sim. que é o que está acontecendo hoje com o Genealogy e também tem o MyHeritage, que são árvores genealógicas que você acaba colocando. Então você coloca do seu avô, do seu tataravô, etc. Sim. e tal, e por ali você tem identificação daquilo. É como o Facebook. O Facebook indica que aquela pessoa é o Érico, desde que o Érico esteja na minha rede de amizades, né? Então ele vai e faz a marcação. Então assim, isso tudo logicamente é uma fonte de informação muito grande. A gente vai de bobo, né? De bobo alegre e marca lá o Érico no meu compartilhamento, mas quem que está pegando essa informação? Pois é. Né? Tivemos, acho que no início do ano, Érico, não sei se você acompanhou, em São Paulo, o grupo, acho que é Genoma, ou o grupo, alguma coisa assim, Word, eles estavam pegando a íris das pessoas. Se você fosse até lá, deixasse ler a sua íris, você receberia R$800. O Brasil, do jeito que está, formou fila. Só que o que eles vão fazer com essas informações? Né? É o genoma, aí que está o nome. Ele está pegando a informação que para algum estudo. Isso é né? muito Então, assim, sério. a gente tem que tomar um certo cuidado com esse aparecimento exorbitante nas mídias digitais. Mas não é esse o papel. O papel do Instituto Histórico é resgatar fotos. Nós aceitamos doações, Sim. colocamos no Flickr, recebemos... Há 2 anos atrás, eu terminei esse ano, para você ter noção, de catalogar e separar as fotografias, filtrar as fotografias que compuseram o acervo do Jornal de Piracicaba. E realmente um trabalho de formiguinha. Né? Exatamente. Até porque o que acontece, o papel da fotografia ele é revelado com produtos químicos. Sim. Nitrato de potássio, etc, etc, que dependendo da conservação, gruda um no outro. Então, assim, eu cheguei a pegar pacotes assim, Érico, eu não conseguia desmembrar e foi pro lixo. Por falta de conservação. Quando eu estava no Jornal Piracicaba, 30 anos atrás, eu já via isso. Esses pacotes que você não conseguia desmembrar as fotos. Exatamente. Né? Fotografias coloridas são piores ainda, né? Além de ser um material altamente inflamável, eles têm esse problema se você não separar. Sim. Deixou próximo a um ambiente úmido, ele vai grudar e vai pro lixo depois, não adianta. Para revelar já é difícil. Sim. E para manter é infinitamente difícil. Eu recebi nesse pacote de filmes uma série de negativos, que eu não tenho positivo, papel. Olha. E para revelar na cidade. Só encontrei uma pessoa aqui na Vila Resende, que até preciso manter contato com ele, porque tem as fotografias da visita do Grande Otelo a Piracicaba na inauguração do Cine Arte Grande Otelo. Visita peculiar, né? Que ele veio fugido lá do hospital que ele estava no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Então, assim, tem 2 rolos de 36 poses. Não posso revelar tudo, Érico, porque tá um absurdo o preço da revelação. Então, assim, vou ter que pegar no negativo, dar uma olhada e falar, eu quero essa, aquela, para transformar isso em acervo digital e compartilhar com a população de Piracicaba. E tudo aquilo foi feito na época e deve ter sido selecionado meia dúzia de fotos. Uma ou duas. Uma capa ou duas, e o interno, né? Se bobear. Né? Exatamente. Então vê-se que preservar a história realmente é uma tarefa difícil. Não é uma tarefa para quem tem rinite alérgica, não é uma tarefa para quem tem alergias. Exatamente. Entende? Porque você vai mexer com papel velho. A paixão não resolve, você jornal, tem que estar com a saúde em dia. Né? Principalmente jornal. Ele começa a esfacelar, soltar pedaço, papel, porque é feito em papel jornal, um papel, acho que é menos alcalino, se eu não me engano, é assim que usa o termo, o sulfite é alcalino, né? O papel jornal menos alcalino.
E assim vai, né? Eu até achei engraçado esses dias, porque ainda é comum. Na França, um amigo meu foi para a França recentemente, ele vai comprar uma baguete, ele sai com a baguete embrulhada no jornal. E eu vi, não sei que dia, esses dias, eu tô assistindo um filme que eu adoro muito, surgiu antes de Inteligência Artificial, 83, um filme do Woody Allen, chamado Zelig. E ele faz exatamente isso, ele pega um pão e coloca no meio do jornal e sai comendo, e aquele monte de... É falta de higiene, né, Érico? Aquela tinta toda do jornal. O chumbo, etc e tal, né? Exatamente. Então, assim, é uma questão... É história preservada também, né? Mas é isso, Érico. As fotografias estão disponíveis no Flickr. Nós temos um Instagram, tá? Ótimo. Temos um canal do YouTube. No YouTube, toda quinta-feira, a cada 15 dias, não é toda quinta-feira, quinzenalmente, às quintas-feiras, 20 horas, estreia um vídeo novo no canal do YouTube. Isso é importante, né? Porque os institutos históricos são relacionados às velhas mídias, né? Exatamente. Vocês estão entrando no YouTube, né? Nós recebemos outro dia, já há um bom tempo, ficou lá arquivado no nosso armário, um vídeo de 1979 da Festa do Divino daquele ano, que foi filmado a pedido do seu Orlando Louvadini, que foi um dos membros aí da Irmandade do Divino Espírito Santo. Pelo que eu sei, foi doado inclusive pelo Davi Negri, fotógrafo, amigo nosso, trabalhando no diário, na Câmara Municipal. É um filme de 20 minutos, telecinado, acho que da parede, com músicas colocadas depois. Tá. E nós vamos exibir esse filme no MISP, acho que dia 4 ou 11 de julho, numa sessão às 19 horas, uma sexta-feira, apresentação e discussão. Sei. Entende? Debate. A festa completa 200 anos o ano que vem. Então, assim, uma tradição que está surgindo em Piracicaba. E o papel é resgatar esses filmes antigos. A minha gestão, Érico, está preocupada em resgatar os 50 anos atrás para cá. Tá? Porque antes tem muita história já contada. Sim. Queda de Comurba, prefeito cassado, asfaltamento do córrego do Itapeva. Isso já tem história. Mas quem que está cuidando dos últimos 10, 20, 30, 40, 50 anos? Daqui a pouco é a gente que viveu essa época, né? Exatamente. Que foi comer um lanche no Shopping Center Ziliati, que foi no Cacau, lá no Shopping Cidade Alta, que foi na inauguração do Paulistar, ou do Shopping Center Piracicaba. Então essa história tem que ser preservada. Que daqui Da a nossa pouco... faixa etária, a gente convive com esse passado o tempo todo. Exatamente. Mas eu acho que está na hora da gente começar a contar essa história, Exatamente. né? A história da nossa geração. A gente até se formou na Unimap. Exatamente, eu também. Daqui a pouco no finalzinho, mas eu me informo logo também. mais a gente vai usar como extinta Unimap, né? Que é o Pois que a gente percebe já que tem muita gente que está acontecendo. usando, infelizmente, né? Então, assim, a gente tem que contar essa história. Por que contar só aquilo que aconteceu com Marta Watts, aquilo que aconteceu no Teatro Santo Estevão? A história nossa tem que deixar de legado para o futuro. Porque mas senão... Hoje não existe como era antes. Sim, tem. Tem um calçadão da rua tem a Rua do Porto, ela surgiu nesse período. Sim. Né? Cinemas de rua deixaram de existir nesse período. E há relativamente pouco tempo, né? Então tem uma história que tem que ser contada. Os personagens, os membros são outros. Mas daqui a pouco passa batido. Uma coisa que eu estou resgatando, até cometi gafes esses dias, e eu vi muito que Piracicaba se esqueceu, é um sambódromo que existiu na Estação da Paulista. Tá. Quando eu falo, aqui passaram vários carnavais, passaram várias escolas e tinha uma arquibancada grande. Mas como que não tem registrado isso? Não sei, Piracicaba esqueceu. Piracicaba esqueceu disso. Pois então é importante, teve por 3 ou 4 anos, se eu não me engano, no mandato do Humberto de Campos, esse sambódromo. Foi bom, foi ruim? Existiu, né? Tem que ser resgatado, né? Exatamente. Então, assim, Parque da Rua do Porto surgiu nesse período, a gastronomia na Rua do Porto, Elias dos Bonecos, tá? Tanto que você está me auxiliando em muito no memorial dos 50 anos. Fala rapidinho que estamos no final já. A gente criou o ano passado, como a Tribuna Piracicabana fez 50 anos, nós fizemos um memorial, um jornal impresso, 8 páginas, todo colorido, que está saindo uma vez por mês no jornal A Tribuna Piracicabana. Encartado na tribuna. Exatamente, de graça. Isso. E ali tem toda a informação sobre esses 50 anos que a gente vai lembrando. Não é um livro feito com... Um jornal feito com livros, mas feito de memória. Principalmente memória nossa. Você já escreveu, eu já escrevi. A ideia é resgatar essas pessoas. Né? Mas apoiado pela iconografia do período, né? Exatamente. Que são os arquivos do IHGP dos jornais da cidade. Exatamente. Né? A ideia é essa, resgatar esse período e deixar
impresso e depois colocá-los, inclusive ainda não fiz isso, na internet para Sim. que as pessoas tenham acesso. Em breve vai estar, né? Com certeza. Nós, no último que saiu agora, sábado passado, destacamos os festivais de balões que tivemos Sim. em Piracicaba, 90 em diante, até 2014. Destacamos também um vídeo, né, um VHS que foi filmado em 86, passando pela Governador. E assim vai, e assim vai. Que bom. E, Edson, olha, é tanta história que o tempo é curto realmente, né? Mas vai ter uma parte 2 e eu vou te chamar já já. Eu quero que você escolha um lançamento recente aí da sua gestão da mesa, que você comentasse, você faz uma resenha rápida aí, e esses livros estão todos em PDF lá no site do IHGP, né? Não são e-books, são versões em PDF. Tá? Então, eu posso falar não do passado, mas do futuro? Fica à vontade. Do futuro o passado. Spoiler aí, spoiler do novo, de um dos lançamentos do ano, né? Futuro do passado. Na verdade, esse livro vai ser lançado dia 8 de julho, 19h30, no Museu Prudente de Moraes. Se chama Cartas a Piracicaba, autoria desse que vos fala. Tá? Muito bem. Ele faz um relato sobre a sociedade piracicabana no ano de 1932, quando tivemos a Revolução Constitucionalista daquela época, né? Então eu conto como Piracicaba viveu em 32 com essa convulsão social, com esse insurreição que foi a última luta armada do Brasil. Sim. Tá aqui para você de presente, inclusive. Muito obrigado, mas depois vai ter autógrafo também. No dia do lançamento. Muito bom. Danilo, vou até mostrar aqui na nossa câmera 1, Cartas a Piracicaba, de Edson Rontani Júnior, em primeiríssima mão aqui para o passe de letra das quartas-feiras com a nossa movimentação cultural. Então, repete só a data de lançamento aí e o local, por favor. 8 de julho, 19h30, 7h30 da noite, no Museu Prudente de Moraes. É a véspera do 9 de julho. Muito 9 de bom. julho é o dia que começou a Revolução de 32. Por isso que eu vou fazer o lançamento na véspera do 9 de julho. E os livros do IHGP, cabe lembrar que são gratuitos, né? Exatamente. Pela ordem de chegada nos lançamentos, você pode dispor e adquirir o seu exemplar gratuitamente. Chegou pela ordem de chegada, vamos dizer assim, né? A gente distribui uma senha. Acabou, são 120 livros que a gente distribui na noite. Mas a opção também, quem não conseguir, vai ter a versão em PDF depois no site do IHGP, né? E se esgotar, a gente pode reimprimir de novo também. Tá? Olha, fica a dica. Muito bem. Edson, tanta história para tão pouco tempo, mas a gente precisa cumprir aqui um ritual. Eu comentei com você no começo do programa que eu colaboro aqui com o Passe de Letra desde o ano passado. Eu não disse com o que eu colaboro. Eu colaboro aqui com o que a gente chama de uma surpresa para os convidados em cada semana. Opa. Então, Danilo Teles, exibe aí para nós, por favor, o slide com a surpresa semanal aqui, para cada convidado do Passe de Letra e a movimentação cultural aqui do nosso programa. Uma caricatura do nosso convidado da vez. Hoje você. Depois eu quero uma cópia. Muito bem. Então sempre a gente ligado aos quadrinhos e cada convidado se torna um personagem aqui no meu traço, né? Que legal. Então Parabéns, a história velho. de Piracicaba merece ser contada e as histórias de Piracicaba também, que é o que você faz o tempo todo, né? Não só como presidente do IHGP, mas como jornalista, né? Jornalista que reporta sempre a história de Piracicaba e as histórias da cidade, né? Legal. Então é isso, Edson. E pra gente fechar de vez a tampa aqui, vamos aqui passar as redes sociais do Edson Rontani Júnior, né? @ Edson Rontani Júnior, tudo junto, né? JR no final. E a rede social, o Instagram do IHGP, @ IHGP Piracicaba, tudo junto. É isso? Exatamente. Facebook, YouTube, Flickr. Todas Instagram. as redes possíveis e imagináveis. Então é isso. Fica o convite aqui para o lançamento do Cartas a Piracicaba, né? Dia 8 de julho, no Museu Prudente, né? Sim. Tomara que não fique pequeno dessa vez, velho. O horário mesmo, qual é? 19h30. 19h30. Estou negociando um coquetel, inclusive. Livro de graça, coquetel e ambiente social. Ó, quem não for vai perder uma noite boa, viu? Que bom, que bom. Então é isso. Edson, muito obrigado. Eu que agradeço. E fica já o convite para a parte 2, que Quando quiser. não tem espaço para tanta história, né? Mas mais uma horinha aí na parte 2 a gente vai tentar contar Joia. muito mais. Né? Agradeço, viu, Érico?
Eu que agradeço, a gente agradece aqui da TV Metropolitana de Piracicaba. E é isso, pessoal. Mais um convidado ilustre no nosso Passe de Letra aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, com a movimentação cultural de toda quarta-feira. Um grande abraço a todos. Amanhã temos o Tarantini. O Tarantini vai descansar no feriadão, né? Então, na segunda-feira, temos de volta o Luiz Tarantini aqui com o Passe de Letra, com o esporte de Piracicaba, do mundo, do mundo esportivo, do mundo todo. O esporte de Piracicaba, do Brasil e do mundo todo. E eu volto quarta que vem com mais uma movimentação cultural, mais um convidado ilustre aqui no Passe de Letra, na TV Metropolitana de Piracicaba. Toda segunda a sexta, né, com o Tarantini, e quarta-feira, sempre às 18 horas, ao vivo. Um grande abraço, até semana que vem. Bom feriado para todos.